Agora, como efetivamente a pessoa ela pode ganhar dinheiro? Eu queria que você explicasse com as suas palavras. Dinheiro com fundos imobiliários. Você citou os dividendos e tem a questão de valorização das cotas, não é isso? E existe uma diferença entre imobiliário de tijolo e papel nesse caso? Existe diferença entre papel e tijolo. Como é que a pessoa ganha dinheiro? A maneira mais normal, e que eu acho que é o que deve motivar as pessoas a investir em fundos imobiliários, é a renda mensal. Todo mês vai pagar um pouquinho ali na conta. Eu acho que esse é o grande motivador e deve ser o grande objetivo do investidor de fundos imobiliários. Eu acho que é isso aí. Ah, vai ter valorização da cota ou desvalorização da cota? Isso aí também é interessante. Mas eu acho que é secundário. O principal é a renda. Porque se você não quer a renda, será que você deveria investir em fundos imobiliários? Aí você tem que se questionar. Ah, não, eu quero a renda. Esse é o grande motivo. A valorização ou desvalorização das cotas vai seguir o mercado. Basicamente alta e baixa de taxa de juros. Agora, fundo de papel e fundo de tijolo. De tijolo são aqueles que investem em imóveis. De papel são aqueles que investem em renda fixa imobiliária. Uma carteira, você pode balancear metade, metade. Metade para renda fixa imobiliária, que são os de papel, e metade de tijolo, que aí você meio que vai surfar. Quando a taxa Selic estiver subindo, você pode surfar um pouco da alta da inflação e taxa Selic, e por outro lado você deve ter uma queda do tijolo, e aí quando o tijolo estiver valorizando, com Selic e inflação caindo, os de papel tendem a cair, mas os de tijolo tendem a valorizar. Então você fica meio que um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de equilíbrio, com a carteira mais ou menos papel e tijolo. Hoje, como a gente tem uma taxa de juros alta, que vai cair, porque não tem outro jeito que não seja cair, né? Sempre que a taxa de juros chega num patamar muito alto em qualquer lugar do mundo, depois a expectativa é que ela caia. Da mesma maneira, quando ela cai muito, a expectativa depois é que ela suba. E sempre será assim, né? Como ela está muito alta, a gente tem muita oportunidade nos fundos de tijolo. Então, hoje, para aproveitar a oportunidade, eu montei semanas atrás com os meus alunos, carteira de fundo imobiliário, e botei mais tijolo, 70% tijolo e 30% papel, para também pegar esse movimento de valorização das cotas e aumento dos dividendos. Naturalmente, os fundos de tijolo, eles pagam menos dividendo. Por que que eles pagam menos dividendo? Porque o ativo que ele tem, o prédio que ele tem lá dentro, ele tende a se valorizar também com o aumento da inflação, porque quando sobe a inflação, sobe o preço do tijolo, do cimento, então aumenta o custo de construção. Uma vez que aumenta o custo de construção, aquele prédio que está pronto lá, o preço dele também aumenta, porque se o novo vai custar mais caro, o usado vai custar também um pouco mais caro do que ele custava antes. Não vai custar o preço do novo, mas ele também vai ficando um pouquinho mais caro. Então, ao longo do tempo, a gente espera nos imóveis alguma valorização, nem que seja para acompanhar a inflação. Já os fundos de papel, eles não têm isso, e por isso eles pagam mais. Por que que eles não têm isso? Porque ele investe numa renda fixa. Ele comprou um título lá de, sei lá, 10 milhões. E esse título vai pagar juros. Ele pega todo esse juro e distribui. E o valor principal de 10 milhões não vai ter correção, porque toda a correção está sendo distribuída em forma de dividendos. Então, esse fundo ele não tem correção desses ativos. O gestor pode fazer alguns movimentos de comprar e vender valorizado para ter algum ganho. Beleza, mas normalmente o que você espera é que ele não tenha nenhum ganho. E ele está distribuindo todo o juro. Se ele distribui todo o juro, porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% do que recebem, né, líquido. Se ele está distribuindo tudo, ele não tem muito espaço para crescimento. E aí ele acaba distribuindo muito mais do que um fundo de tijolo. Até por isso, eu gosto de equilibrar entre tijolo e papel. O de papel ele paga mais, mas ele tem um pouco mais de risco por conta desse crescimento, além do risco de crédito, que agora tem se materializado muitas vezes. A gente viu várias cotas caindo justamente por conta de inadimplência e risco de crédito, que faz parte do mercado, né? O grande problema é que as pessoas investiram olhando só no dividendo. Eu quero que paga mais, o maior dividendo de todos. E dividendo é assim, tudo na vida é assim, né? Quanto maior o retorno, Maior o maior o risco. risco. E aí as pessoas só olhavam retorno, não, eu quero. Não diversificaram. E assim, não, eu não sabia que tinha um risco, que tinha. Sim, você pode tomar risco ciente que você está tomando um grande risco, beleza.
O que não pode é você correr um grande risco achando que não tem risco nenhum. Aí tem um erro. Eu quero aquilo que é mais arriscado. E se der errado, você tá, beleza, confortável? Tudo bem. O problema é que todo mundo investe achando que vai ganhar 2% ao mês eternamente e não é vê assim que isso. funciona, né? Nós